Como se preparar para um vestibular em música? Tenho 6 dicas para te dar logo depois da vinheta. A primeira dica é: organize seu tempo. Organize o tempo que você vai se dedicar para o estudo do instrumento, como também para o estudo da prova teórica. Isso pensando em um padrão de seleção, como por exemplo a gente tem aqui na UFPB, onde o candidato ao vestibular ele precisa fazer tanto uma prova prática no seu instrumento, como também uma prova teórica. Ambas, elas são eliminatórias. Alguns vestibulares em música pelo Brasil, eles não obrigatoriamente precisam ter as 2 etapas. A gente vai falar aqui hoje sobre esse formato de seleção que tem as 2 etapas, combinado? Então vamos lá. O primeiro é organização de tempo. Você precisa organizar o tempo de estudo do seu instrumento e o tempo de estudo da parte teórica. De preferência, a parte prática, claro, exige muito mais. O seu instrumento ele precisa ali, em média, 5 a 6 horas de estudos diários, no mínimo, tá? Para que você realmente tenha um bom desempenho. Lembrando que não são 6 horas tocando o tempo todo o teu instrumento, isso vai te dar várias lesões musculares. O ideal é que você vá parando a cada 50 minutos. Então comece lá pelo estudo técnico, descansa 10 minutos, aí depois continua o estudo técnico por 50 minutos, descansa mais 10. Depois entra um pouco em métodos, seja para a mão direita, para a mão esquerda do seu instrumento, não só para o violino. E finalmente entra no repertório que vai ter na seleção. Geralmente todos os repertórios exigidos às seleções de vestibulares de música, eles se repetem, são os mesmos. Por exemplo, aqui na UFPB, sempre há anos se pede o Lá menor de Bach para o violino. Então a gente já sabe disso com muita antecedência e já se prepara, tá bom? Em relação à prova teórica também, você estuda ali 1 hora, 1 hora e meia por dia de todos os conteúdos, né, da parte de percepção musical, a parte rítmica, a parte de intervalos, de tonalidades e de solfejo. Você consegue estudar bem diariamente 1 hora, 1 hora e meia. Dica número 2. Vamos lá. É importantíssimo que você, candidato, se prepare 1 ano antes da previsão da prova, tá? Por quê? Você precisa realmente estar muito seguro. Sabemos que para ingressar no curso superior de música, o candidato ele deve ter já um nível elevado tecnicamente no seu instrumento. Porque em 4 anos de curso de graduação não é suficiente para que um candidato ele tenha um nível superior naquele instrumento. Então, por isso também que a etapa de entrar, a parte prática, é tão elevado o nível técnico. Então, se prepara 1 ano antes. Combina de preferência com o teu professor, vê o repertório, vê a escala que você vai tocar. Todo instrumento ele tem a parte técnica e tem o repertório adequado para aquele instrumento. Então, se prepara com 1 ano de antecedência. Foca nisso, tá bom? Dica número 3. Pega provas de anos anteriores, no caso a prova teórica, e vai fazendo-as uma por uma, para você ir testando. Elas têm o mesmo padrão, geralmente são o mesmo formato, muda pouca coisa. Mas é interessante que você vá testando, você vai fazendo uma a uma, de preferência também pega as respostas para você comparar ali o que você acertou, o que você errou. Isso vai te deixar preparado em relação à familiarização com o formato de prova que você vai prestar vestibular. Dica número 4. Um erro comum a vários músicos é menosprezar as partes fáceis do seu instrumento. Em que sentido? Seja no repertório, aquela passagenzinha mais fácil, você só foca na mais difícil, seja também nas escalas. Nesse padrão de vestibular que eu estou falando, eles pedem uma escala para ser mostrada, né? Uma escala, claro, de alto nível. Mas ainda assim as pessoas menosprezam esse estudo. Deixa para estudar quando está faltando pouquíssimos meses ou às vezes até poucas semanas do vestibular e quando vem engancha. Então, estude escalas sempre. Inclusive, independente se você vai prestar vestibular em música ou não, se você faz um instrumento musical, estude escalas sempre. Com vários objetivos, seja para a mão esquerda, para a mão direita, seja para afinação, para velocidade, seja para você ver a sua sonoridade, seja para você testar golpes de arcos diferentes, mas estude escalas sempre. Dica número 5, pratique a percepção musical com músicas simples. Os estudantes geralmente pensam que no vestibular vão ter músicas mirabolantes para você escutar e dizer qual é que está o ritmo, a melodia daquela música. Mas nem sempre eles colocam algo muito surreal, de difícil não, tá? São músicas geralmente bem conhecidas por nós
e muitas vezes numa estrutura harmônica mais simples. Afinal de contas, você está sendo um estudante que vai ingressar ainda no nível superior. Então, quando você estiver estudando para a prova teórica, para a parte de percepção musical, escolhe canções simples, seja só instrumentais, cantadas ou até só ritmadas de percussão. Mas escolhe de fato músicas simples que você realmente consiga identificar. E à medida que você for realmente acertando, você pode ir aumentando um pouquinho essa dificuldade, tá bom? Para você ficar cada vez mais acostumado. Mas não se preocupa, as músicas da percepção musical nos vestibulares de música são simples. Sexta e última dica, e eu digo de longe a mais importante: não se prepare sozinho para um vestibular, seja você estudante de música ou de qualquer outro curso inclusive. E falando do vestibular em música, que é o único que você pode tirar 1000 no Enem, falando em termos do Brasil. Se você não fizer uma boa prova prática, ou se você não fizer uma boa prova teórica, você não passa, você é eliminado do vestibular. Então se prepara com um profissional qualificado. Não pega dica de colega que toca muito, ou dicas de colega que já estão no curso, ou fica estudando sozinho, vendo só masterclass pelo YouTube, achando que você realmente está em condições de elaborar um plano de estudos para você ingressar no vestibular. Não, procura um profissional qualificado. Isso vai ser fundamental para a tua aprovação no vestibular em música. E eu tenho uma ótima notícia para te dar. Aqui na Escola de Música Juliana Mendonça, nós temos o curso preparatório para o vestibular em música, com turmas presenciais e online. Então você que tem interesse de se preparar realmente com profissionais qualificados, que a gente tem aqui 100% da aprovação também. Ano passado, o primeiro lugar do vestibular em música da UFPB foi nosso aluno. Então, se quiser mais informações, entre em contato conosco, tá bom? E vocês, colegas de trabalho ou estudantes, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, você que já foi aprovado, deixa aqui como foi a tua experiência. Dá o like, comenta, compartilha, para que a gente tenha muito engajamento e eu possa trazer cada vez mais conteúdos interessantes, legais, que vão somar a tua vida musical.